Que a pergunta é que alguns fazem: por que que Deus permite que exista o mal na Terra? Se Deus é todo-poderoso, por que que existem pessoas malvadas, crimes absurdos? E aí a gente vai falar de livre-arbítrio e karma. O que que você está criando com a sua vida? Quais as escolhas que você faz? Vai ser os mundos que vão se abrir. Aí você tem que ter responsa, gente. Responsa pela palavra, pelo gesto, pela atitude e pelo pensamento. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As 3 joias, os 3 tesouros. Buda, o ser humano que acorda, que desperta, gente. Buda não é uma deidade. Buda significa o desperto, a pessoa que despertou. E o que significa despertar? É ver a realidade assim como ela é. E perceber como é que você atua nessa realidade para que seja melhor para o maior número de seres. Então, não é aquilo que é melhor para mim, para o meu grupo, mas para todos os seres. Isso se chama Buda, aquele que despertou, que desperta, que acorda, que está inteiro, está vivo, todos os órgãos dos sentidos estão ligados, não está adormecido, não está pela metade, entendeu? Não tem gente que fica pela metade? Você fala bom dia, você chama pelo nome, oi, né? Esse é a gente que não está inteiro onde está, né? E Buda significa isso, que acordou, que despertou, está inteiro, percebe. A gente diz assim que a gente consegue perceber uma pessoa entrando na sala mesmo antes dela entrar. Porque você ouve os passos, mesmo que você não tenha consciência, está ouvindo, está sentindo o cheiro, está percebendo coisas que a maioria das pessoas não percebe. Então isso significa estar desperto, estar inteiro no presente, aonde você está. Dharma é a lei verdadeira, aquilo que rege o céu e a terra, gente. Não é uma invenção de Buda. Ele percebeu, alguns professores diziam assim como Newton percebeu a lei da gravidade, diz que ele estava sentado embaixo de uma árvore, era uma macieira, né? E a maçã caiu na cabeça dele, toim! E ele falou assim, nossa, a lei da gravidade, quer dizer, as coisas caem, a terra puxa, né? E isso foi Newton percebeu sentado embaixo de uma árvore. Buda também se sentou embaixo de uma árvore e ele percebeu o Dharma, a lei que rege o universo, e que ele vai dizer que é uma lei de causa, condição e efeito, a lei da causalidade, que alguns também vão chamar de karma, o nosso livro aqui, Karma ou Castigo, que a gente fez estudos bem interessantes para, não só para nós, porque quando a gente vai escrever, a gente estuda e aprende, mas para poder compartilhar com todos vocês. Então, ele vai perceber que tudo que existe segue determinadas regras, determinadas leis. Por isso chama a lei da causalidade ou a lei do karma. Nada existe por si só. Algo provoca algo, alguma coisa é condição, outra é efeito, é causa, e é uma trama de inter-relações. Não é uma primeira. Quando perguntava a ele, então, qual é a causa primeira, Buda silenciava. Ele não dizia existe, não existe, tem um nome, não tem nome, ele silenciava. E algumas vezes ele chegou a dizer para alguns que o interpelaram, ele dizia assim, mas a mente humana é pequena para conhecer algo tão maior do que ela. Olha que bonito. Ele não negava, mas não afirmava. Ele fazia perceber que não é tão importante você ficar discutindo sobre esse assunto, mas qual é o seu problema, a sua dor, a sua insuficiência e a sua necessidade no momento para que ela possa ser curada. Por isso ele dizia, como alguém que levasse uma flechada e não fica examinando qual é a peninha que tem na ponta da flecha, quem pôs essa peninha, de que pássaro era, mas como é que eu tiro essa flecha e como é que eu curo a minha ferida. Isso é o pensamento do budismo e deste momento zen. E nós estamos nesse momento zen para que você possa, se por acaso você levou alguma flechada na vida, a gente possa ajudar você a retirar essa flecha e fechar essa ferida. Ela nunca se fecha com muita rapidez, tem todo o tempo do nosso corpo se restaurar, né, das nossas perdas, dores, tem traições, né, que acontecem na nossa vida, tem gente que não gosta de nós, tem gente que cancela, né, cancela a palestra, cancela a pessoa nas redes sociais, não existe? Tudo isso existe. Tem uma pessoa muito querida, ela é uma fonoaudióloga,
e ela estava conversando com ela, disse assim, ela vai fazer uma palestra essa quarta-feira, e disse que teve uma pessoa que xingou ela na rede social, ela ficou toda triste, eu falei, não dê importância. Se a pessoa está falando palavrões para você, está querendo chamar atenção sobre ela. Não é que ela realmente pense isso de você. E é mais ou menos por aí que a gente deve caminhar, sabe? Não se preocupar tanto com aqueles que agridem, que falam coisas errôneas, e a gente nunca entrar nesse jogo de responder ou de ficar magoado, triste. Percebe? Nossa, que desagradável, como é ruim isso. Então eu me comprometo a jamais fazer isso com qualquer pessoa. Esse é o comprometimento do Dharma, e que vai entrar na Sangha. A Sangha é a comunidade, as pessoas que praticam os ensinamentos de acordo com a linguagem que Buda criou. Teve um monge histórico chamado Siddhartha Gautama, que vai ser chamado de Shakyamuni Buda, que viveu há 2.600 anos atrás, aproximadamente, era filho de um príncipe, teve uma experiência mística que o transformou. Mas ele tinha um questionamento. Se você não tem questionamento nenhum, se você não procura, você não encontra. Não cai do céu, não. É preciso que a pessoa queira encontrar o caminho do despertar. E este é o momento zen. E a senhora estava falando agora justamente disso, e a Zenchu também está conosco, e a Zenchu reclama aqui que, não é reclama, né, mas ela alerta para o entendimento errado sobre o que é o karma, e ela gostaria que a senhora expusesse alguma coisa a respeito, porque acham que é uma maldição, como diz a Zenchu, né, por aí. Na verdade, bem na introdução aqui do Karma e Castigo, eu comento justamente isso, né? Porque até nas palavras cruzadas eu encontrei essa questão do Zen como destino negativo, né? Você faz palavras cruzadas e está lá assim a dica, destino negativo na visão popular. E aí a solução é karma. Né? Então, também tem outra coisa que nas palavras cruzadas se encontra, que eu acho equivocado, que diz lá, budismo intuitivo. E aí a resposta é Zen. Muito bom, budismo intuitivo. O que é budismo intuitivo? Olha que interessante, né? Então vamos lá esclarecer. Karma, a palavra em si quer dizer ação, mas é uma ação que tem a tendência de repetição. Tem a tendência de ocorrer novamente. Eu dou um exemplo muito simples, eu tenho rugas na minha testa, porque eu tenho o hábito de mexer a minha testa de certa forma, e essas rugas vão ficando mais profundas, como de sorrir também. A gente vai criando com a idade, vai aumentando as marcas na face, porque repetimos várias vezes. E a tendência é repetir. Então, isso seria o karma, é uma ação que deixa marcas, que deixa resíduos e uma tendência de repetição. Pode ser benéfica. Pode ser de coisas boas. Você pode estar gerando karmas búdicos, karmas de iluminação, de despertar, fazendo bem a um monte de seres. É um karma benéfico. Você pode estar criando um karma neutro, que não faz nem bem nem mal. E você pode estar criando um karma que seja prejudicial. E pode ser o karma, pode ser individual, é só com você, pode ser coletivo, pode ser na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu país ou no mundo. Então, o karma não é só individual, mas pode ser também para todos nós. E os seus efeitos podem ser sentidos imediatamente, um pouco depois ou muito depois. Mas é inexorável, vai acontecer. Você jogou uma palavra no mundo, um gesto no mundo, um pensamento, e ele vai ter retorno. É isso a ideia do karma, que pode ser retorno benéfico. Você fez bem para uma porção de pessoas. Encontrei grupos muito interessantes esses últimos dias. Um deles chama Amigos do Bem, uma senhora chamada Alcione, que ela vai trabalhar no sertão nordestino. Tem 10.000 voluntários a associação dela. A sede é aqui em São Paulo. Depois encontrei lá no a Fraternidade Sem Fronteiras, que fica no Mato Grosso, e que atua no Brasil, e que atua lá na África. O moço que estava falando comigo, Wagner, que é o criador
né, a Fraternidade. Fraternidade Sem Fronteiras, ele estava na África falando comigo. Ah, Foi muito bonito. A ah, gente que fez uma legal. live domingo assim. Uhum. E um outro grupo que chama Casa da Vovó Dedé, que fica lá em Fortaleza, que é um bairro que é chamado a Barra do Ceará, que era considerado um bairro muito violento. Então o senhor, ele tinha um terreno lá, ele abriu uma casa para reforço escolar. E ele morreu há cerca de 10 anos e deu a chave para a mulher dele antes de morrer. E a mulher dele é pianista. Ela levou o piano para lá. E além do reforço escolar, começou a ensinar arte e música clássica. Então tem violino, violoncelo, tem música, canto, dança e também popular. Então eles criaram um espaço que tem rádio, eu participei da rádio da casa da vovó Dedé. E os meninos é que fazem tudo, até os fios elétricos. A profissionalizante para que possam fazer microfones, fiação, tudo. É bem interessante isso, é um trabalho muito bonito. Então, isso é a doação. Então, estão criando karma benéfico. Porque qual é a ideia? Fazer com que esse bairro seja excelente. Não é tirar as crianças do bairro, não é tirar as pessoas do bairro e dizer o bairro vai ficar bom se todos saírem daqui. Não, como fazer desse bairro um bairro excelente. Então, a gente mede isso na juventude. Então, isso é criar karma benéfico, gente. Agora, o karma que não é benéfico, às vezes você fala mal de alguém, você pensa mal de alguém e de repente está todo mundo falando mal de você. Esses dias uma jovem falou isso para mim. Imagine, eu reclamei do meu chefe e sabe o que aconteceu? Ficaram todos na empresa contra mim. Reclamando de mim. Reclamando de mim. Parece que foi assim, um karma imediato, né? Eu reclamei, todos vão reclamar de mim. E é mais ou menos isso, que a verdade é uma coisa que Buda percebeu, que funciona assim. Ele não inventou isso. Ele disse, vai ser assim porque eu quero. Não, ele não tem poder sobre isso. O poder dele é de percepção. Então, quando a gente percebe como funciona, você começa a agir com mais cuidado. Então, o cuidado na sua ação, no seu gesto, na sua atitude, na sua palavra e no seu pensamento, porque pode estar criando karma prejudicial e sempre vai voltar contra você, seus filhos, netos, etc. Então, a gente começa a criar karma benéfico. Então, é a lei do karma que está ligada à lei da causalidade. E Buda dizia isso, quem conhece a lei da causalidade conhece o Dharma, conhece os ensinamentos, a lei verdadeira. E Zen, gente, Zen não é budismo intuitivo. A gente vai até pensar o que significa intuição, né? O que significa isso? Quando o Zen budismo, ela exige, como todas as práticas budistas, a experiência, a prática. Não é uma coisa apenas que você lê no livro. A gente tem esses 2 livros aqui, que são fruto da Rádio Vibe Mundial. São livros que foram criados a partir de vocês, ouvintes e pessoas que nos assistem, que fizeram muitas perguntas, que têm questões e que a gente foi criando causas e condições de responder o máximo possível às suas perguntas. A palavra Zen vem do Pali, do sânscrito, que era Dhyana. Os chineses não conseguem falar Dhyana assim, né? Então eles falam Dhyana, Chana, 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 e viram Chan. Virou Chan, o Dhyana virou Chan. E esse Chan, eles criaram um caractere, que em chinês lê Chan. E os japoneses, esse mesmo caractere, lêem Zen. Agora, olha que interessante, esse Dhyana ou Chan faz parte dentro do yoga. O yoga é mais antigo do que o budismo. Dentro do yoga existem 8 etapas. A penúltima etapa do yoga, de quem sistematizou, que é Patanjali, a última etapa se chama Dhyana, que é, antes do Dhyana vem Dharana. Dharana é o que? É o que hoje em dia o pessoal gosta tanto, que chama mindfulness, plena atenção. A plena atenção é um pré-requisito para você entrar em Dhyana, que é no Zen. E do Zen, sabe onde você vai? Para o Samadhi, o Senhor Samadhi. A percepção de que você está conectado a tudo e a todos e que sua vida é o todo manifesto e o todo se manifesta em você. Então você se torna mais cuidadosa, mais cuidadoso. Percebe como o Zen e a lei do karma, está tudo isso interagindo? Porque o Zen, então, não é só, joga todos os livros fora. Não, não é bem assim. O que não pode é ficar decorando palavras sem entender o significado. E tem muita gente que faz isso.
Pega algumas palavras bonitas lá e fica decora, 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 depois fica falando, mas não põe em prática na sua vida. E o que o Zen exige e pede é que você põe em prática na vida. Vai praticar zazen, vai sentar em meditação, vai observar a sua própria mente, observa a sua respiração, seu corpo. Eu vou fazer um retiro, a gente fala um retiro de silêncio. Por que a gente silencia? Para ouvir melhor. Ouvir para compreender, escutar para entender. Se alguém está falando, você está falando em cima, você não escuta. Então, o silêncio que permite ouvir, não só os pássaros, o vento nas folhas, e as pessoas falando, mas ouvir você. O que está dentro de você? Você se auto-escuta? Você escuta o que acontece na sua cabecinha, na sua mente? Então, vai ser um retiro muito, muito interessante. E outro falou de outra coisa bonita, Nilo, que é rezar o corpo. Que tudo é uma reza. Que você reza o seu próprio corpo na hora que você organiza o seu corpo, na hora que você encontra uma postura. E ele disse assim, não há distrações. Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, dizia, reze a distração. Se, por exemplo, você está querendo meditar e fica aparecendo na sua cabeça praia, praia. Então, em vez de você querer fugir dessa praia que vem surgindo na sua cabeça, penetra a praia. O que é uma praia? Será que é só areia e mar? Tem sol, não tem sol? Tem manhã, tarde, noite? Tem maré crescente e decrescente? Quem foi a primeira pessoa que te levou à praia? Qual foi sua experiência? Ou você nunca foi à praia? Então, com isso, você usa como um foco de aprofundamento e crescimento. Então, não há distração. Aquilo que surgir na sua mente É um foco. é uma oportunidade de penetração no Dharma, no ensinamento e na verdade. Foi muito bom. Um dos padres que eu falei morava em Roma, agora ele está em Gênova, e ele trabalha para o Vaticano e me convidou se eu falaria na rádio do Vaticano. Eu falei, claro que sim, que honra, que honra. Que honra. Não é bonito? Meu Deus. O encontro interreligioso que nos ilumina, porque eu aprendo com eles. Não é porque eu sou zen budista, porque eu sou uma monja há 40 anos, que eu sei tudo. Essas outras tradições têm tanto a nos ensinar também, e a gente poder fazer essas trocas. Isso. Então, tanto a Rádio Vibe Mundial quanto a proposta minha do Zen e de todos os praticantes budistas é isso. Como que a gente pode tirar essa flecha, tirar essa escuridão no qual a gente pensa que não tem saída e você perceber. Porque quando a gente não percebe a luz no fim do túnel, é porque a gente está um pouquinho longe ainda do fim do túnel, porque talvez tenha uma curva nesse caminho, mas se você continuar praticando, você vai ver de repente que a luz se manifesta e as sombras, elas vão ser tão profundas quão forte for a luz, mas não se importe com elas. Importe com aquilo que você pode ver, entender e utilizar para o bem de todos os seres. E hoje à noite a senhora sai daqui para fazer a leitura clássica, né? Isso. E aí é só no templo ou também a senhora faz virtualmente? Não, estou fazendo no Instagram. No Instagram. Eu comecei no Instagram Monja Coen. Eu comecei durante a pandemia e resolvi continuar, porque atende muito mais pessoas e atende o mundo inteiro. Quando a gente fazia só no templo, era muito limitado, cabe 20, 30 pessoas. Sim, o alcance é bem menor. Dos clássicos, Isso. aumentou muito então, né? Aumentou muito. São fundamentais. A senhora interpreta, lê, interpreta? Eu leio e explico algumas coisas, sim. Certo. São textos do mestre Dogen, que é do século XIII. Ele é o fundador da nossa ordem, a razão pela qual eu me tornei monja, porque eu comecei a ouvi-lo, meu professor fazia palestras sobre ele. Eu achei aquilo tão fascinante, primeiro porque no começo eu não entendia. Então vocês não pensem que eu vou ler, vocês vão entender tudo. Porque a gente está pensando de uma certa forma, e o que o mestre Dogen faz? Não é por aí, você está pensando assim, tem outra maneira de você ver a realidade, você pode expandir a sua consciência, que é uma coisa importante, né? Às vezes a gente vê pequenininho, a gente vê a partir dos princípios e valores que a gente foi criado, ou das escolas que esteve, dos relacionamentos que esteve, e de repente ele vem e dá uma abertura assim, uau! E às vezes você nem entende o que ele está falando. Tudo é a natureza Buda? Aquele cara malvado, ruim, é a natureza Buda? Que a pergunta é que alguns fazem, por que Deus permite que exista o mal na Terra? Se Deus é todo poderoso, por que existem pessoas malvadas, crimes absurdos? E aí a gente vai falar de livre-arbítrio e karma.
O que você está criando com a sua vida? Quais as escolhas que você faz? Vai ser os mundos que vão se abrir. Aí você tem que ter responsa, gente. Responsa pela palavra, pelo gesto, pela atitude e pelo pensamento. A gente pensa feio às vezes, né? Fica com raiva de alguém, pensa coisas malévolas, né? E aí a gente tem que trabalhar isso. E o Zen é isso, é uma maneira de você conhecer com intimidade a sua própria mente para fazer escolhas. Será que eu vou desenvolver meu pensamento nessa direção, de pensar uma maldade que eu vou fazer para alguém? Ou vou falar, nossa, aquela pessoa não me entendeu. Será que eu não me expliquei bem? E se não é para ela me entender, também não tem importância. Não é o momento dela entender ainda, que esse momento chegue. Então você não briga, você não fica com raiva. Às vezes a gente fica triste, fica magoado, até fica com raiva. Mas você não sai dando facadas, dando tiros, dando socos em ninguém, né? Pelo contrário, nossa, como isso me incomodou. Ai, como dói. Aí você começa a perceber sua respiração, batimento cardíaco acelerado. Tá pronto para brigar, né? Aí você fala, calma, respira, respira, respira. Ai. E fazendo a respiração consciente, que é um pouco do dharana, do mindfulness, da plena atenção, você vai voltando o seu eixo de equilíbrio para penetrar o Zen, que é o autoconhecimento profundo, antes de um eu separado, gente. Antes. Esse é Samadhi, isso é despertar. E como a oralidade é uma consequência do pensamento, como que é mesmo aquela de passar a língua no palato? Ah, isso mesmo. Meu professor Eu já dizia usei assim. esse Ai, é recurso, tão bom, né? já usei. Passe a língua 3 vezes na boca antes de falar. Aí você pensa assim, o que eu vou falar é verdadeiro? Não é fake news, né? A segunda vez, o que eu vou falar é benéfico? E vai beneficiar a quem ouvir? Se respondeu as 3 perguntas, fale. Se uma delas você não tem certeza, é melhor calar-se. E aí vou lembrar que Mahatma Gandhi, uma pessoa que eu admiro muito, porque trabalhava com a não violência ativa, conseguiu a independência da Índia sem derramamento de sangue, né? Uma pessoa muito incrível. E ele tinha, os únicos objetos que ele tinha na casa dele, quando ele morreu, ele tinha um par de óculos, tinha uma colher, um garfo, a roupinha que ele mesmo tecia, qual se vestia, e 3 bonequinhos, aqueles 3 macaquinhos. See no evil, hear no evil, speak no evil, né? Não fale o mal, não veja o que é mal e prejudicial, não ouça o que é prejudicial e negativo e não fale o que é mal e negativo. Não é que você deixa de ver a realidade, você vê, mas você não dá força, não dá poder ao que é prejudicial ou que não é benéfico. Você ouve, mas você não desenvolve, não leva adiante aquilo que não é benéfico. Percebe? É isso que nós filtramos o que vem da realidade. Não é para negá-la, não. É para perceber, mas poder transformar pelo bem de todos os seres. Todos que estão presentes neste momento, seus parentes e amigos, que encontrem a plenitude, a sabedoria, a compaixão ilimitada, que possam ter saúde e prosperidade, relacionamentos de harmonia e congratulações. Todos os Budas através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna Paramita.